Muito bem, bom dia para quem está aqui, bem-vindo ao nosso primeiro encontro síncrono do RDE de Física 1 para a turma de Biotecnologia. O sol vai batendo aqui, vai mudando minha cor, né? Tá tudo certo. Então, bem-vindo para você que está aqui conectado agora, para quem vai assistir isso depois, né? Então, nós vamos dar início, vamos dar prosseguimento ao componente de Física 1. Só que pela primeira vez nós estamos agora em RDE, tá bom? Não é chamada, a gente não faz, né, a chamada, mas eu quero fazer o registro do nome daqueles que aqui estão. O Arthur, Camila, Fernando, Flávia, Gabriel, Guilherme, Isabela, João Pedro, Laura, Maria, Handler e o Saori, que ele me falou que é um outro nome, né? É alguma coisa. Enfim, depois eu procuro aí. Beleza? Então é o seguinte, gente, nós temos que terminar, né? Nós já começamos perto do fim, porque esse bloco ele é bem curto, nós temos basicamente aí 9 semanas e a gente tem muita coisa para ver, porque a gente praticamente só começou o ano letivo, né? Também lá no começo do ano letivo nós tivemos 4, né, semanas de aula, né, porque teve o carnaval e tal, então tem bastante coisa para a gente ver. Então vocês vão perceber que a gente vai passar rápido por muitas das coisas. Eric, bom dia, bem-vindo. Então a gente vai passar rápido por muita das coisas. Não tem como. A gente não tem como não ser. Na verdade, no presencial, ele seria um pouco diferente. Calma, ó. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Tudo bem, Eric, não tem problema não. Bom dia para você. Cara, vai dar tudo certo. A gente só precisa fazer as atividades, tá? Com tranquilidade. O que eu posso prometer para vocês? Que assim, da mesma forma que eu não vou conseguir me aprofundar nas coisas por questão do tempo, certo? As atividades que eu vou cobrar de vocês vão ser as atividades mais básicas, tá? Vocês não vão estar aqui sendo preparados para prestar vestibular no ITA, infelizmente, não tem como, tá? Não tem como. O mais importante para isso tudo é a gente, né, se ajudar, né? Eu ajudar vocês me ajudarem. Como é que a gente vai, como é que eu vou ajudar vocês? Sendo coerente nisso dentro do contexto que a gente vive. Sei que não tá fácil para ninguém, nem para mim. Tô aqui improvisado no quarto de um amigo meu, porque não dá para fazer lá em casa por uma série de razões. Então não tá fácil para ninguém. Então eu vou me comprometer a sempre ir cobrando aquilo que é o mais básico, aquilo que é o mínimo que vocês precisam, tá? E aí o que vocês precisam fazer é me entregar as atividades, cara. É assim, cara, eu não fizer, o que eu posso fazer, entendeu? Se o cara fizer, o cara faz errado, a gente corrige, dá um retorno, sei lá, a gente se ajusta aí, meu, mas tem que fazer. E a gente vai ter, assim, pouco tempo, então praticamente cada aula vai ser, cada uma aula já tem uma atividadezinha para fazer. As atividades serão, além de, né, mais simples, mais básicas, curtas também, né? Porque vocês têm a rotina tá louca para todo mundo, tá? Então, meu, primeiro ano do TINF, bastante gente ficou com A. Eu não tô conseguindo ler todos os comentários, né? Enxergar nunca foi meu forte, mas enfim. Bastante gente fechou com A lá. Dá para conseguir, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter bastante também, vocês vão ter bastante também ao longo desses 2 meses, aulas que eu vou mandar para vocês assistirem, né? Principalmente da parte de conteúdo, assim, ó. Então, velocidade média. O que é velocidade média? O que é isso? O que é isso? O que é aquilo?
E a gente vai gastar mais tempo aqui resolvendo exercícios, né? Resolvendo exercícios. Então, para cada semana vai ter normalmente um conteúdo lá para você assistir. A gente vem aqui, faz exercícios e próxima semana, próxima aula e vamos embora. Seguimos em frente assim. Tá legal? Então vocês sabem que a gente vai se comunicar lá pelo Classroom, né? Vamos postar tudo lá, tudo que esta aula gravada vai para um canal no YouTube que eu criei só para isso, para ficar mais fácil de compartilhar o link, né? Então eu subo, daí mando o link para vocês, dá para assistir, fica mais fácil. Aí os PDFs que eu usar dos slides da aula eu mando junto. Enfim, acho que é isso. E aí, qualquer dúvida que vocês vão tendo, vocês podem tirar comigo, podem mandar e-mail, pode mandar direct no Instagram, eu converso bastante com os alunos por lá. É mais fácil, né? Para todo mundo é mais fácil para você do que para mim. Também, eu posso responder por áudio, então de repente você está numa dúvida num exercício, até eu explicar como é que faz o negócio, é 2 páginas, né? Enquanto no áudio eu resolvo em 30 segundos. Tá certo? Pode tirar foto da sua dúvida, ou eu posso, de repente, resolver um negócio e te mandar, então por lá é bem mais fácil. Tá legal? Beleza. Então é isso, conforme as dúvidas vão surgindo também, vocês vão me perguntando sempre, estou sempre à disposição, sempre conectado. Se você achar bem melhor mandar e-mail, você não tem Instagram, prefere mandar e-mail, tudo bem, não tem problema nenhum. Manda seu e-mail lá. Eu vou respondendo também. Tá legal? Aliás, quem não tem meu Instagram, segue lá, Isaías Venancio Oficial. Tá? Cuidado com o fake. Cuidado com o fake, eu sou o oficial. Beleza, gente? Então tá bom. Então nós vamos passar direto para a nossa introdução aqui. É isso aí, Flávia, vamos lá. Ao nossa, vamos dizer assim, segunda parte do componente de física, tá? Eu não sei se vocês vão lembrar, quantos de vocês vão lembrar, mas estou tomando água aqui, tá? Mas lá nos longínquos meses de janeiro e fevereiro, né, de fevereiro e março de 2020, a gente estava trabalhando, na verdade, questões introdutórias à física, não eram conceitos de física propriamente dito, que eram as unidades de medida, os múltiplos e os submúltiplos, e lá no final a gente estava falando sobre vetores. Tá? Então, na verdade, tudo isso é um componente que é mais matemático do que física. Né? Você vê, não tem nenhum conceito físico por trás, são apenas números. Então, a partir de agora, nós vamos começar com a primeira parte da física, que é estudando o movimento, sem se preocupar com o que causa o movimento. Isso se chama cinemática. Tá? Essa palavra cinética tem a ver com movimento, então daí vem cinética, sinergia, cinemática, e daí também vem a palavra cinema, né? Já que quando o cinema foi inventado, não era um vídeo, né? Era uma sucessão de fotos que se moviam e dava a impressão para o nosso olho que era um vídeo, tá? Eu vou apresentar minha tela, então eu não vou conseguir ver o chat. Se você tiver uma pergunta por escrito, eu não vou conseguir ver. Então, abre o seu áudio, fala comigo, ou pede para o coleguinha mandar a sua pergunta, ou alguém manda no chat, alguém lê para mim, tá? Vocês estão vendo a tela? Tem um slide escrito Governo do Estado de Pernambuco? Sim. Perfeito, então. Vocês vão me ver usando bastante esse material da Secretaria de Educação do Pernambuco, né, que foi produzido lá pela Universidade de Pernambuco, e é um material livre de direitos autorais, com as referências, e ele tem todo o conteúdo de física do ensino médio, por isso eu uso bastante esse material, e depois eu posso mandar livremente para vocês, tá, com todas as referências e tudo. Tá legal? Então, cinemática, então, é esse ramo da física que vai estudar o movimento sem se preocupar com a causa. Então, como assim sem se preocupar com uma causa? A gente vai falar assim, um corpo está em movimento, ou está em repouso, ou não está em movimento, ou ele começa a se mover, e a gente não vai se preocupar, mas por que ele começou a se mover, ou por que ele deixou de se mover. Então, essa é a cinemática, o estudo do movimento, sem se preocupar com a causa, como está aí a definição nesse slide.
Então, para o estudo da cinemática, a gente vai ter que ver algumas questões, né? Alguns conceitos antes da gente entrar de fato no estudo do movimento, tá? Então, o primeiro, o que é um ponto material? Ponto material, tá? Quando a gente estudar assim, o movimento do corpo, a gente vai perceber que em algumas situações a dimensão do corpo ela vai ser, ela vai influenciar no movimento. Em algumas situações, a dimensão do corpo não vai influenciar no movimento. Quando a dimensão do corpo não influencia no movimento, eu posso considerar que ele é apenas um ponto se movendo. Tá certo? Ou seja, ele é tão, em geral, ele é tão pequeno com relação à distância que ele vai percorrer, que eu posso considerar ele apenas como um ponto. Então, por exemplo, que ele aparece aí, uma formiga em relação a uma calçada, uma formiga tentando atravessar uma rua. A dimensão dela é muito menor que a dimensão da calçada que ela tem que atravessar. Então, a gente pode considerar ela como um ponto material. Tá? O que seria o contrário do ponto material? Seria um corpo extenso. Então veja bem, você tem, por exemplo, uma ponte aí de 60 metros de comprimento. E você tem um caminhão de 20 metros de comprimento. Ora, pois, você não vai chegar aqui e me dizer que esse caminhão é muito, muito menor que a ponte, que eu posso desprezar o comprimento dele, tá? O comprimento dele é de 20, ó, é um terço da ponte. Tá? Então, nesse caso, ele não pode ser considerado um ponto, ele vai ser um corpo extenso. Tá certo? Ele vai ser um corpo extenso. Tanto que eu vou ter que considerar o tamanho dele aqui, ó. Por exemplo, se esse caminhão andar só 60 metros, ele vai estar em cima da ponte ainda, ele não atravessou a ponte. Ele tem que andar mais o tamanho dele para ele sair completamente da ponte, tá? Então, vocês vão entender melhor isso quando a gente for aplicar isso no estudo da velocidade média de um corpo. Vocês vão perceber que em algumas situações, então, a dimensão do corpo ela tem que ser levada em conta. Então, nesse caso, ele é um corpo extenso, ele não pode ser considerado como um ponto. Agora, perceba que a formiga, eu desenhei em cima ali, ó. A formiga, talvez em relação a uma pedra, ela deixe de ser um ponto material e passa a ser um corpo extenso. E ao contrário, o caminhão, que para essa ponte de 60 metros, ele era um corpo extenso, se você for pegar, por exemplo, um trajeto de Londrina, o caminhão levando a sua carga até o ponto de Paranaguá, 600 quilômetros. O comprimento dele de 20 metros não faz mais diferença, é muito, muito menor. 600 quilômetros são 600 mil metros. Então, o comprimento de caminhão de 20 metros, ele não faz a menor diferença. Então, vocês vão ouvir bastante essa palavra, é relativo. Um caminhão, ele é um ponto material ou ele é um corpo extenso? Depende da situação, depende do referencial, tá? Deixa eu sair daqui e autorizar a entrada. Então a gente vai conversar bastante sobre isso. É relativo, depende do referencial. O caminhão, se o referencial for a ponte, é um corpo extenso. Se o referencial, como eu falei, por exemplo, for a distância entre Londrina e Paranaguá, ele é um ponto material, tá? Ponto material depende do referencial de observação. Isso é o mesmo que dizer que é relativo, tá? Opa, retalivo, não é relativo. Oi, oi, oi. Vamos lá. Trajetória. O que vem a ser a trajetória? Muito, muito simples. A trajetória é o caminho formado pelo móvel. Ou seja, sabe quando a pessoa caminha na neve e deixa as pegadas? Neve, você nunca viu neve aqui no Brasil, né? Quando a pessoa caminha na areia e deixa as pegadas na areia. Então, a junção daqueles pontos é a trajetória. É a linha que vai unir todas as posições ocupadas pelo corpo. A posição, a gente vai falar dela daqui a pouco. Tá legal? Para definir trajetória, é preciso o ponto de partida
para a observação, chamado de marco zero da observação. Agora, uma coisa que é muito interessante a gente discutir aqui é que a trajetória também depende do referencial adotado. A trajetória não é um valor absoluto, né? É relativo. Como assim, professor? Então imagina essa situação aqui, ó. Tá? Eu tenho um avião que vai soltar uma caixa, né? No chão, né? Situação de guerra, o avião soltou aquelas caixas de mantimento lá. Beleza? Qual vai ser a trajetória dessa caixa? Você deve pensar assim, bom, essa caixa aqui vai cair verticalmente para baixo em direção ao solo. É mesmo? Pois é. Outra pessoa, mas talvez com um pouquinho mais de expertise, vai dizer assim, não, professor, essa trajetória, essa caixa vai desenvolver uma parábola até chegar no chão. Por quê? Porque se ela estava no avião e o avião tinha uma velocidade diferente de zero, essa caixa também tinha uma velocidade diferente de zero. Então, enquanto ela cai, ela continua indo para frente. Tá? Então, é um movimento composto aqui. Ó. Ela vai para baixo e para frente. Só que como tem aceleração da gravidade, o movimento para baixo dela vai ficando, a velocidade para baixo dela vai ficando cada vez maior. Então, por isso que o movimento não é uma reta, é uma curva, né? Deixa eu até desenhar melhor isso aqui, ó. A velocidade, conforme o tempo passa, para baixo vai ficando cada vez maior, porque tem aceleração da gravidade. Então, ele desenvolve uma trajetória curvilínea. E daí o Hunter vai falar assim, é curvilíneo, professor. E o João vai falar assim, não, é reto. E aí, quem está certo e quem está errado? Os dois estão certos e os dois estão errados ao mesmo tempo, né? Se é que isso é possível. Por quê? A trajetória do corpo depende de quem observa, depende do referencial adotado. Ela é relativa. Como assim? Veja, eu vou provar para vocês. Deixa eu só tentar trocar de cor da minha caneta aqui. Opa! Não estou conseguindo. Vamos lá que a gente não... Tempo é o que a gente menos tem. Então, veja bem. Imagine o piloto do avião. Vou desenhar aqui, ó. O piloto do avião, certo? Ele se movia com a mesma velocidade que a caixa. Então, ele está indo para frente, enquanto a caixa também está indo para frente. Tá certo? Então, ele não vê a caixa indo para frente. Espera aí, gente, que eu tenho que autorizar aqui a entrada da Gleyscalling. Então, para o avião, perceba que a caixa ir para frente também é relativo. Porque para o piloto do avião, a caixa não está indo para frente, porque eles estão indo juntos. Se eles têm a mesma velocidade, claro, você vai desprezar a ação do atrito aí, né? Você vai desprezar a ação do atrito, certo? Então, para eles, ó, a distância entre eles não muda, ó. Permanece sempre a mesma. Então, para o piloto do avião, a caixa está parada inicialmente. Então, ela cai verticalmente para baixo. Pega alguma coisa que tem na mão e solta da sua mão. Ele cai verticalmente para baixo. Por quê? Porque ele está parado, ele não tem velocidade. E para o avião, a caixa não tem velocidade para frente. Ela está parada. Agora, se o referencial for alguém que está no solo, então, peraí, ó, não vamos confundir as cores, tá? Deixa eu apagar. Ah, eu não vou conseguir apagar. Para o piloto de avião, do avião, tá? A caixa faz uma trajetória retilínea para baixo, certo? Agora, para quem está no solo, vou fazer em verde para combinar com a trajetória curvilínea, vai ver a trajetória curvilínea. Porque para essa pessoa que está parada, a caixa está indo para frente enquanto ela vai para baixo. Tá certo? Então, isso é a trajetória também vai depender do referencial adotado. Então, esse esquema aqui, por exemplo, é o esquema de você dentro do carro com seu pai viajando.
Se o seu carro está marcando 80 km por hora, o carro está viajando 80 km por hora, você está viajando 80 km por hora e seu pai está viajando 80 km por hora. Aí eu te pergunto, você está parado ou está em movimento? Depende do referencial. Se o referencial for qualquer coisa que esteja dentro do carro junto com você, você está parado. Porque vocês dois têm a mesma velocidade. Então isso é o mesmo que você está parado. Quando eu olho para o chão está em movimento, está parado. Quando eu olho, ele está parado. Porque eu me movo junto com ele. E olha que a Terra se move pra caramba. Ela se move em torno do seu próprio eixo com velocidade de 1.500 km por hora. Ela gira em torno do Sol. E o Sol, junto com todos os outros astros do Sistema Solar, giram em torno do centro da Via Láctea com 900 mil km por hora. Meu Deus! Como é que sua mãe te acusa a ficar parado o dia inteiro? É absurdo, não é mesmo? Mas claro, eu me movo junto com a Terra, em torno do Sol, em torno do próprio eixo, em torno do centro da Via Láctea. Então, para mim, ela está parada, certo? Mas e se alguém que está fora da Terra? E se alguém volta lá para o carro? E alguém que está fora do carro, no solo, né? Ele vai ver você, o seu pai e o seu carro se mover a 80 km por hora. Então, o movimento é relativo também. Então, você está parado agora? Depende do referencial, certo? Então, posição do corpo. O que é a posição? É a localização ocupada pelo móvel. Posição também chamado de espaço. Vou escrever espaço com S, vocês já vão entender por quê. Ou espaço ocupado pelo móvel. Então, é a medida, é a distância que ele está de um ponto que nós chamamos de origem dos espaços, ou marco zero da trajetória, né? Como falou aqui, ó. Marco zero da observação, tá? Beleza? Então, o que é a posição? Então, veja, eu tenho esse caminhãozinho aí. Eu vou definir um marco para ser o ponto zero. Então, por exemplo, eu vou chamar esse cara aqui de zero. Então, a posição desse caminhão é a distância que ele está do zero. Então, essa seria a posição dele. E aqui eu tenho uma outra posição. Ele continua se movendo e agora ocupa uma outra posição. Eu posso chamar essa de posição 1 e essa de posição 2. Vocês perceberam que para chamar posição, eu usei a letra S, tá? Por que S? Porque posição é o mesmo que espaço, né? Espaço em inglês a gente escreve com S, tá legal? Então, posição é uma medida de uma distância. Pera, posição não é distância. É a medida da distância que ele está do marco zero da trajetória, tá? Agora, perceba que eu posso... Perceba que ó, eu sou bem louco, né? Bem faceiro. Então, eu chamei de zero esse ponto aqui. Como quase todos vocês chamariam de zero esse ponto aqui. Mas espera, eu posso chamar de zero este ponto aqui, ó. Esse seu zero. E aí, esse cara vai ter uma posição 2, que não é mais igual à posição 2 que ele tinha antes. E esse cara vai ter uma posição 1, que não é mais a posição 1 que ele tinha antes. Percebe? Por quê? Porque eu mudei o meu referencial. Inclusive, esta posição 1 agora é uma posição negativa. Tá? Porque ela está antes do zero. Beleza? Ou eu poderia criar uma outra posição, chamar de ponto zero, este ponto aqui, ó. E aí a posição 1 ia ser coincidente com a posição zero. Ah? E eu teria uma posição 2. Então perceba que, de novo, tudo vai depender do referencial, é relativo. A posição que um corpo ocupa é relativo. Porque é a distância de um dado referencial, e o referencial eu posso mudar. Eu posso adotar o referencial que eu quiser. Ok? Beleza?
Depois eu acho que eu vou mandar para vocês o slide. Eu vou mandar o PDF com as minhas anotações, obviamente, mas vou mandar o slide sem anotação nenhuma também, porque eu vou desenhando por cima, fica mais fácil para vocês estudarem. Tá? Veja, quando a posição de um móvel se altera em relação ao seu referencial no decorrer do tempo, nós dizemos que ele encontra-se em movimento. Essa aqui é a chave para nós hoje. Opa! Movimento. Como que eu vou determinar se algo está ou não em movimento? Como que eu vou determinar se existe ou não movimento? Movimento vai existir quando, conforme o tempo passar, a posição do corpo mudar. Tá? Se o tempo está passando, e conforme o tempo... Aliás, o tempo sempre está passando. Né? Inclusive já são 12:03. O tempo sempre está passando. O que você tem que observar? Se conforme o tempo passa, a posição do corpo muda. Se mudou, é porque ele está em movimento. Se o tempo está passando e ele permanece na mesma posição, ele está em repouso. Ah, mas não é possível que tenha alguém querendo entrar agora. Vamos lá. Deixa eu sair. Clicar aqui. Ué. Não apareceu. Enfim. Então, o contrário daquilo que eu estava falando é o repouso. Ou seja, o que é o repouso? É quando o tempo passa e a posição do corpo não se altera. Tá? Então, o tempo passa e o tempo sempre passa, né? Já dizia o Nickelback. Time is going by, summer faster than I. O tempo sempre passa, delta T é sempre positivo. A posição permanece constante, ou seja, ela não muda. Então, nesse caso, eu tenho repouso. Agora, perceba que o movimento e o repouso são relativos porque as posições são relativas, porque a posição depende do referencial. Lembra lá do caso de você, sua mãe, a Terra girando? Você passa o dia inteiro no celular, deitado na cama, você não está fazendo nada, está aí parado. Não estou parado, eu estou girando em torno do centro da Terra, girando em torno do Sol, girando em torno do centro da Via Láctea. E digo mais, as galáxias se afastam uma da outra com aceleração. Então como que, mãe, você vem aqui me dizer que eu não estou parado? Pode voar uma chinela nessa hora? Pode, mas pelo menos cientificamente você estava correto, você defendeu o seu argumento. Vale a pena? Não sei. Mas vale a pena a gente dizer tudo isso para lembrar que movimento também é relativo. Também é relativo. Bom, como é que a gente então determina o movimento? Bom, gente, deixa eu fazer uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu fazer uma coisa, que coisa. Olha só. Na física, a gente vai usar um símbolo grego chamado delta para representar a variação. O que é esse delta? É um triângulo. Por isso que a asa delta se chama delta. Tá? Então, esse é o delta. Vocês já viram isso aí em algum lugar. Então, pensa comigo agora, como é aonde se baseia o movimento do corpo? Movimento. A letra fica um horror escrevendo aqui, né? O movimento ele se baseia na variação da posição. Tá? Variação é a mudança, né? Que é uma forma mais bonita de falar. Mudança. Tá? Ou seja, se o tempo passa e o tempo sempre passa, por mais que às vezes a gente não queira que ele passe, não é mesmo, senhores? Ele passa, ok? Tá? Então, se com o passar do tempo a posição muda ou varia, que é uma forma muito mais bonita de dizer muda,
existe um movimento. Se não varia, não existe movimento. Tá? Então, veja bem, determinar a variação da posição é a base para a física. E eu estava falando do delta, eu não sei se eu terminei de falar o que eu ia falar do delta, que o delta é o símbolo que nós usamos para medir variação ou mudança, o quanto mudou a posição do corpo. Então vamos voltar para aquele slide lá do caminhãozinho. Tinha um caminhãozinho aqui, o caminhãozinho, ele estava aqui, depois o caminhãozinho passou por aqui e foi para cá. Deixa eu ver o que ele fala lá no slide. Só para fazer os mesmos valores. Ele estava na posição 10, depois foi para a posição 35. Tá legal? Eita. Credo, Kreber. Ah, então vamos lá, ó. Tava aqui nesse slide aqui. Beleza? Então tinha o caminhãozinho aqui, eu só vou desenhar um quadrado, porque eu fiz um curso por correspondência de desenho em chinês. Aqui era o 0, aqui foi chamado 10 quilômetros, e aqui depois ele se encontrava a 35 quilômetros do marco 0. Então eu tenho uma posição 1, que é igual a 10 quilômetros, e eu tenho uma posição 2, que é igual a 35 quilômetros. Claro que você, meu amiguinho, minha amiguinha, meu caro jovem, minha jova, já se ligou que da posição 1 para a posição 2, ele andou 25 quilômetros, né? Vocês já terminaram matemática 1 já, né? Já estão formados em matemática, tô certo? Já estão formados em matemática 1. Já podem fazer o segundo ano. Vocês já se ligaram que ele andou 25 quilômetros, claro, mas a gente está aqui pensando numa forma geral para escrever isso. Tá? Se eu perguntar para você, falar assim, qual foi a mudança na posição? Quanto que mudou a posição? Você falou 25, professor. Como que você chegou no valor de 25? Simples, professor. Eu fiz 35 menos 10, bicho. E aí deu 25, eu sou o bichão das contas mesmo, e é nóis. Beleza. O que você acabou de fazer aqui? Você pegou a posição final dele, posição 2, menos a posição de onde ele saiu. Calma, eu não estou dizendo que ele começou o movimento na posição 1. Eu estou dizendo que eu estou estudando, eu estou perguntando quanto que mudou a posição dele, quanto que ele se moveu, quanto que ele mudou a posição do 1 para o 2. Eu não falei que ele começou a se mover no 2. Tá? Então, eu só estou estudando isso. Então, o 1 para mim é o inicial. E o 2 para mim é o final. E dizer que é o final não quer dizer que ele parou de se mover no 2. Ele pode ter continuado o movimento. Aí é cada um com seus problemas. Mas eu estou estudando, eu estou perguntando quanto que se moveu, quanto que variou a posição de 1 para o 2. Então, o que você fez? A posição 2, 35, menos a posição 1. Sabe o que você está calculando? O quanto mudou a posição. Você está calculando o delta posição, ou o delta S, a variação da posição. Como que eu calculo o delta S? Fazendo o valor final menos o valor inicial. Aliás, isso serve para tudo na vida. Certo? Então vamos pegar, por exemplo, o menino Eric. O menino Eric tinha uma mesada ME, mesada do Eric, de R$ 200 por semana. Era pouco, coitado. Aí a sua mãe, então, essa era a mesada que ele tinha. E aí a sua mãe, já que estava indo muito bem, passou em todos os componentes curriculares, a sua mãe aumentou a mesada do Eric para R$ 250 por semana. Opa! Então, peraí, eu tenho duas mesadas. Então, vou chamar uma de M1. Vai, Creuza! M1 e M2. Aí eu te pergunto para você, como diria o senhor meu pai, eu te pergunto para você, quanto que aumentou a posição, a mesada, aliás, do Eric? R$ 50, professor. Eu posso calcular a variação da mesada do Eric fazendo como? 250 menos 200. Ou seja, fazendo o valor final, ME2,
menos ME1. Ou MEF de final menos MEI de inicial, ou zero. Aqui não é um 1, não, é um F. Tá? Então, o delta vai servir para tudo na vida. Ainda mais na física. Ele representa a variação. E como é que eu calculo variação de qualquer coisa? Quanto que alguma coisa aumentou ou quanto que ela diminuiu? O valor final menos o valor que ela era, né? Menos o valor inicial. Então vai ter delta V, vai ter delta T, vai ter um monte de coisa aqui na física. Como pode ter um monte de outra coisa, delta X lá na matemática, né? Na química, delta sei lá o que. Delta M, delta Q, da quantidade de energia trocada numa reação, enfim, tá? Então, esse delta é a variação da posição, delta S. E a gente aprendeu hoje, 4 de maio de 2020, que a gente pode calcular o delta fazendo valor final menos valor inicial. Como que eu chamo o final e como que eu chamo o inicial? Você pode pôr o S, aliás, o F para o final e o I para o inicial. Pode pôr 1 e 2, pode pôr 2 e 1. Você vai achar, cada livro vai fazer isso de uma forma diferente. Eu faço o seguinte, o final eu não chamo de nada e o inicial eu coloco um zero. Por quê? Porque é a posição no instante zero, tá? Então a gente chama de S0. Não que seja necessariamente a posição no tempo zero, mas é a posição no instante que eu comecei a me interessar ou estudar aquele movimento. Tá certo? Então, senhores, a esta variação na posição do móvel, que pode ser obtida simplesmente fazendo ΔS, que nada mais é do que a posição no instante final menos a posição inicial. A este cara, a esta variação, a gente dá o nome de deslocamento. Tá? Professor, isso aí não é a distância que ele percorreu? Quase sempre é, mas não é bem a distância. Não é bem a distância. Então toma cuidado. Por enquanto, vai ser sempre igual a distância. Mas veja, aqui, ó, deslocamento, essa é a posição final, a posição inicial, exemplo, né? Aí o caminhãozinho, ele vai calcular aqui para vocês o exemplo. Qual é a variação na posição? 25. Então, qual é o deslocamento escalar? Esse cara se chama deslocamento escalar. 25. Por que ele não é sempre igual à distância? Para nós aqui, quase sempre vai ser. Quando não for, eu vou avisar para vocês. Por que ele não é sempre igual à distância? Porque, veja, rigorosamente falando, deslocamento, Ai, capacita ele, Jesus. Me ajuda nessa hora. Me chama para fora. Capacita-me. Olha aí, ó. Deslocamento escalar é isso aí. É posição final menos posição inicial. E olha, abre um parênteses aqui, ó. Sem se importar para onde o corpo foi ou por onde o corpo foi. Então perceba aqui, ó. Eu tenho meu caminhãozinho, saiu do 10, aqui tinha um 0. Ele saiu do 10, passou aqui, foi pro 35, né? Não era isso que a gente tinha? Ele veio aqui, eu vou desenhar aqui em cima, ó, o caminhão. Opa, mas eu sou um grande desenhista mesmo. Ele foi lá pro 35, fez a entrega que ele tinha que fazer e depois voltou pro 25. Aham, e agora? Agora eu te pergunto, qual qual o deslocamento escalar? Deslocamento escalar. 20. O deslocamento escalar é 15. Por que, professor 15? Porque, gente, deslocamento escalar é posição final menos posição inicial. Legal. Aonde ele parou? No 25. Menos. Da onde ele saiu? Do 10.
Qual é o deslocamento escalar? 15. Vocês estão ligados que eu sei que esse corpo não se moveu só 15 quilômetros. Porque só para ir do 10 para o 35, ele já tinha se movido 25. A gente calculou aqui anteriormente, ó. Ele já tinha se movido 25. E depois ele se moveu mais 10, só que no sentido contrário. Né? Então, se você parar para pensar, ele andou. Deixa eu ver uma coisa. Opa! Ei! Ponto para o computador. Computador 2, Isaías 0. Então, se você parar para pensar, ó, ele se moveu 25 para ir para cá. E depois ele se moveu. Opa! Passei. E depois ele se moveu mais 10 para ir do 35 para o 25. Então, a distância percorrida por esse caminhão total foi 35 quilômetros. Então, se ligaram que deslocamento escalar é uma coisa, distância é outra. Agora, por que aqui deu problema? Por que eles não foram iguais? Aqui foi igual, ó. Aqui, ó. Nessa situação. Saiu do 10, foi para o 35. Qual o deslocamento escalar? 25. Qual é a distância? Vamos pôr um D maiúsculo para a distância. 25 também. Claro. Por que aqui não é? Porque ele parou e começou a se mover no sentido contrário. Entendeu? Então, aí já bugou o sistema. Então, se ele para e faz uma curva, ou ele faz uma volta, ou faz uma curva, tipo, ó, ele está indo, lembra lá dos nossos exercícios de soma de vetor? Ele andou 4 na horizontal, depois andou 3 na vertical. Qual é o deslocamento escalar? O deslocamento escalar é essa posição menos essa. O deslocamento escalar é essa distância aqui. Aliás, é esse vetor aqui. A distância é a soma de 5 mais 3, é 8, pronto. Entenderam? Então, deslocamento escalar é quase a mesma coisa que distância. Ele é a mesma coisa que distância se eu não levar em conta as curvas e as voltas que o corpo faz. Ó, então, só indo para frente, deslocamento escalar é igual a distância. Se eu pegar a volta que esse caminhão fez, o deslocamento escalar é igual a distância aqui também. Só que aqui o deslocamento escalar dá negativo. Olha aí outra coisa interessante. Estamos quase encerrando, hein? Olha aí outra coisa interessante. Se eu pegar o deslocamento escalar que o caminhão fez, vou desenhar aqui de novo, ó. Ele saiu do 35 e depois voltou para o 25, lembra? Vamos calcular o deslocamento escalar aqui, ó, não o total, só desse ponto aqui. Seria posição final menos a inicial. A final aqui é o 25. E a inicial? 35. Ele saiu do 35. Quanto que dá o deslocamento escalar aqui? Menos 10. Mas, professor, como é que distância pode dar negativo? Pois é, amor, não é distância. É isso que eu estou dizendo. Ele é deslocamento escalar. Ele é uma grandeza vetorial. O que significa uma grandeza vetorial ser negativa? Que ele está no sentido contrário. Contrário a quem, cara pálida, nesse caso? Não pode falar cara pálida. Contrário a quem, meu bem? Contrária à trajetória, porque a trajetória vai do 0 para o 10, para o 35, para o 25, e ele se moveu no sentido contrário. No sentido em que as posições estão diminuindo, por isso que dá negativo. Então, se você for estudar só essa parte aqui, qual é o deslocamento escalar? Menos 10. Qual é a distância? Distância é 10. Distância escalar. 10 quilômetros. Distância não existe, distância negativa. Deslocamento escalar existe. Mas perceba que se eu estudar só no mesmo sentido do movimento, o deslocamento escalar e a distância eles vão ser sempre igual. Tá, algumas vezes com diferença do sinal. Como aqui em cima, ó, daqui para cá o deslocamento escalar foi 25 e a distância foi 25. Daqui para cá o deslocamento escalar foi menos 10 e a distância foi menos 10. Tá legal? Na próxima aula,
a gente vai resolver exercícios sobre velocidade escalar média. Professor, mas o senhor nem começou a explicar a velocidade escalar média. Sim, mas eu vou explicar. Vou gravar a minha aulinha e vou mandar para vocês. E na próxima aula, chabu! A gente vai começar direto com os exercícios sobre velocidade média. O que vai ser a velocidade média? Mas nada mais vai ser do que a divisão do deslocamento escalar, quanto que a posição mudou, por tempo. Tá bom? Fique ligado, vocês vão receber todo o material dessa aula de hoje. E não vai ser hoje, mas vocês também vão receber um vídeo com a explicação sobre velocidade escalar. E na aula, na terça-feira da semana que vem, nós continuaremos com exercícios sobre velocidade escalar média. E aí a gente já encerra a velocidade escalar média e partimos para o próximo. Tá legal? Beleza, Tereza? Tranquilo, Murilo? De boa, Roberto? Aliás, tudo certo, Roberto? Então tá aqui. Nessa aula, a Anne, o Arthur, Camila, o Eric, Fernanda, Flávia, Gabriel, Guilherme, Isabela, João, Pedro, Laura Maria, Rander e o Saori. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui. Eu estou encerrando a gravação. Um abraço para vocês e até a próxima.